A desistência tranca portas para inúmeras possibilidades, porém, neste vídeo eu apresentarei uma chave capaz de abrir todas essas portas, a persistência. E não trata-se de uma teimosia cega, como muitos pensam por aí, mas sim de uma habilidade, de uma arte que pode ser aprendida e dominada por qualquer um. E aí? Bora embarcar nessa nave! Só quem tem um sonho sabe como é maravilhoso sonhar. E sonhar é o primeiro passo para realizar. Entretanto, a estrada para o sucesso não costuma ser linear. Pelo contrário, ela tende a ser cheia de curvas fechadas e pode conter inúmeros obstáculos. Obstáculos esses que nós temos que aprender a superar para buscar o nosso lugar ao sol, para que possamos chegar lá, onde queremos chegar. E acredite, sejam lá quais forem os obstáculos que estiverem no seu caminho, você é capaz de superar cada um deles, porque aí dentro de ti existe um potencial gigantesco. E quem é capaz de sonhar também é capaz de realizar. Porém, isso não significa que será fácil, até porque, para realizar os seus sonhos, provavelmente você terá que enfrentar diversos obstáculos, como o medo do fracasso, a preguiça, a ausência de resultados, talvez te falte apoio, te falte recursos. Além disso, temos que lidar com as críticas externas e com as autocríticas que talvez sejam até mais perigosas e sabotadoras do que as críticas externas. E é aí que a persistência se faz necessário, porque se você não persistir, se você não perseverar, você não conseguirá realizar nenhum sonho. Ou seja, você passará a vida toda apenas sonhando, sem jamais ter a possibilidade de viver a vida dos seus sonhos. Com toda certeza, a persistência não é o primeiro passo. Existem outros passos tão importantes o quanto que você precisará dar antes. Porém, a persistência é um passo essencial, porque sem ela você não chegará a lugar nenhum. Agora, se você quiser saber qual é o primeiro passo para viver a vida dos seus sonhos, não deixe de conferir depois o vídeo que eu postei no ano passado, na semana de aniversário do Embarque Nessa Nave. É o primeiro link da descrição. Dando continuidade aqui, talvez a persistência seja a principal diferença entre aqueles que conseguem realizar os seus sonhos e os que não conseguem. Tanto é que, se analisarmos bem, veremos que a história está cheia de pessoas que fracassaram várias e várias vezes antes de alcançarem o sucesso. Eu me arrisco até a dizer que todos, ou pelo menos quase todos os campeões, são pessoas que fracassaram e não desistiram. Ou seja, eles tentaram mais de uma vez. Portanto, aqueles que não conseguem realizar, não é porque eles não querem, e sim porque eles não conseguem persistir, não conseguem perseverar. Por isso, acabam desistindo antes mesmo de ver o sonho deles se tornar realidade. Mas, como eu disse no início do vídeo, a persistência é uma arte que pode ser aprendida e dominada por qualquer um. E é isso que eu vou mostrar agora, como cultivar a arte da persistência. Portanto, preste muita atenção, porque é aí que está o segredo para não desistir dos seus sonhos. E antes de mais nada, se você está gostando do vídeo até aqui, já deixe o seu like, pois isso fortalece demais a entrega do vídeo. O primeiro passo para cultivar a arte da persistência é ter clareza de propósito. E eu não estou falando só no sentido de saber qual é o seu propósito de vida, a missão que você veio cumprir aqui na Terra. É lógico que isso é o mais importante de tudo. Porém, eu estou falando também do propósito por trás de cada objetivo, pois tão importante o quanto, ou até um pouco mais, do que saber o que você quer, é saber o porquê você quer. Pois, como eu já expliquei no vídeo principal da semana passada, é esse porquê, é esse motivo, esse propósito que te ajudará a ter forças para enfrentar o seu medo e todos os demais obstáculos que surgirem no meio do seu caminho. Ou seja, é ele que te ajudará a se levantar todos os dias e ir à luta independente do que aconteça.
Por isso, o seu propósito tem que ser um propósito bem grande e forte, de preferência até maior do que você mesmo. Aproveitando o gancho aí, eu recomendo que você transforme os seus objetivos em metas, mas não em qualquer metas. Os transformem em metas SMART, que são metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporárias, ou seja, que tem um prazo para serem alcançadas. O ideal é que você pegue as suas grandes metas, aquelas que chamamos de metas a longo prazo, e as quebre em pequenas etapas, como se essas grandes metas fossem escadas e cada etapa fosse um degrau, porque assim ficará bem mais fácil de mensurar o seu progresso. E não há motivação mais poderosa do que a percepção de progresso. Até pensando nisso, eu ressalto aqui mais uma vez a importância de celebrarmos cada pequena conquista, por menor que seja, pois cada pequena conquista faz a diferença e a somatória de pequenas conquistas resulta em grandes conquistas. Agora, se você ficar apenas focado em grandes conquistas e não dar a mínima para as suas pequenas conquistas, você acabará se desmotivando e correrá um grande risco de desistir. Um outro passo extremamente importante que você terá que dar para dominar de vez a arte da persistência é desenvolver uma mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento nada mais é do que uma crença, do que um modelo de programação mental que te levará a acreditar que qualquer habilidade pode ser desenvolvida ou aprimorada ao longo da vida através do esforço, do aprendizado e da persistência. As pessoas que têm uma mentalidade de crescimento enxergam os desafios como oportunidades de crescimento. E foi por isso que o Michael Jordan, por exemplo, continuou treinando e se dedicando ao máximo, mesmo após ter sido recusado pelo time de basquete da escola. Foi por isso também que o Thomas Edison continuou tentando, mesmo depois de ter fracassado mais de 10.000 vezes na tentativa de acender a lâmpada elétrica incandescente. E é exatamente por essa razão que eu estou dizendo que é importante você desenvolver a mentalidade de crescimento. Para isso, pesquise mais a respeito do assunto. Consuma bastante conteúdos relacionados à mentalidade de crescimento, como livros, artigos científicos, vídeos, podcasts e etc. Se possível, conviva com pessoas que já têm ou que pelo menos estão em processo para desenvolver essa mentalidade. Dedique um tempinho para refletir sobre as suas crenças, procurando, na medida do possível, ressignificar as suas crenças limitantes. E, claro, busque desenvolver novas habilidades ou aprimorar uma habilidade que talvez ainda não esteja tão aflorada, porque assim você irá desenvolvendo aos poucos a sua mentalidade de crescimento. Um outro passo importante que você deverá dar é buscar apoio e inspiração. E quando eu falo de inspiração, eu estou falando tanto da inspiração externa, que é a mais comum, quanto da inspiração interna. Porque além de se inspirar em histórias de pessoas que já superaram grandes desafios e alcançaram o sucesso, você também pode se inspirar nas suas próprias experiências do passado, pois é bem provável que você já tenha superado um grande obstáculo. Eu, por exemplo, já superei o câncer, a fibrose pulmonar, a timidez extrema e a falta da visão. Embora eu ainda seja cego, eu aprendi, de certa forma, ainda estou aprendendo a me virar sem a visão. E é claro que o embarque nessa nave existe também justamente para isso, para te apoiar e te inspirar, pois a nossa missão é te ajudar a se manter motivado na luta pela realização dos seus sonhos e a buscar a sua melhor versão. Por isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho das notificações. Além de trabalhar todos esses pontos que eu mencionei aqui, você deve encarar os seus erros como oportunidades de aprendizado e sinais de que a sua rota necessita de alguns ajustes. Na PNL, tem um pressuposto que diz que não existe fracassos, só existe feedbacks. E os seus erros são exatamente isso. São feedbacks de que a sua rota não está totalmente correta, ou seja, de que ela necessita de alguns ajustes. Por isso, é importante que você busque identificar e estudar os seus erros, até mesmo para não correr o risco de ficar repetindo eles toda hora. Porque errar é humano, né? Todo mundo erra. Mas insistir sempre nos mesmos erros
aí já é burrice. Então, arrisque sem medo de errar, porém evite ao máximo cometer toda hora os mesmos erros. Se for para errar, que você tenha novos erros, para que assim você possa ter novos aprendizados. Pois afinal de contas, se você ficar cometendo sempre os mesmos erros, é sinal de que você não está aprendendo com eles. A fé também é fundamental para persistir. Tanto a fé em Deus ou em qualquer outra divindade na qual você possa acreditar, quanto a fé em si mesmo. Porque se nem você mesmo acreditar em você, me diz, quem irá acreditar? E as coisas se tornarão muito mais difíceis se você não tiver fé no seu próprio potencial. Por fim, um último ponto importantíssimo que eu não poderia deixar de abordar aqui é a disciplina. Busque desenvolver uma disciplina funcional, porque de nada adianta ter disciplina para fazer coisas que não te trazem resultado, coisas que não te levarão a realizar os seus sonhos. Você precisa ter disciplina para fazer o que realmente importa. E para isso é necessário ter clareza de propósito, que é aquilo que eu já expliquei lá no início do vídeo. É importante que você procure se informar direitinho sobre o que precisa ser feito para atingir cada um dos seus objetivos. Se dar uma recompensa ao atingir um determinado objetivo pode ser uma estratégia interessante para estimular o seu cérebro. Criar uma rotina bem organizada também pode te ajudar nessa missão. E eu deixei na descrição o link de um vídeo onde falo um pouco mais a respeito disso, ok? Saiba que os seus sonhos são valiosos demais. Eles merecem a sua disciplina e a sua persistência. Por isso não desista, persista, pois se o desejo é o veículo, a persistência é o combustível para o sucesso. Se gostou, compartilhe este vídeo com geral. Desde já, muito obrigado pela atenção.